Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nós. Antes da prece final, inicial, eu gostaria de saber, existe alguém aqui pela primeira vez na casa de Miramês? Mas já são espíritas? Já são espíritas? Não. De qualquer forma, sejam muito bem-vindos. Que Jesus abençoe e que vocês possam receber aquilo que vieram buscar. Hoje nós temos um tema muito interessante, que é o uso consciente dos recursos naturais. A gente geralmente não dá muita importância aos recursos naturais que nós temos, água, planta, etc. E hoje vai mostrar a necessidade que nós temos, todos nós, de cuidar do planeta, porque a nossa casa seja transitória, mas é a nossa casa momentaneamente e cabe a nós administrarmos isso. Vamos envolver o nosso irmão Milton Maia, que vai nos trazer esse tema tão importante para todos nós. Sendo assim, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, e aos amigos da espiritualidade, para fazermos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do Senhor de todos os males, físicos e espirituais. Em nome de Jesus, assim seja. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Milton Maia. Obrigado. Boa noite a todos. Saúde e alegria para todo mundo, que Jesus esteja presente. É com alegria que estamos aqui, com grande satisfação. E pedimos a Jesus para colocar na nossa boca as palavras de sabedoria, as palavras que precisam ser ditas, para que possa atender à expectativa de todos que aqui comparecem, para que verdadeiramente possamos valer o esforço de ter vindo aqui. E, inicialmente, peço ainda a Jesus para conduzir o nosso estudo. E devo informar também que este material foi pesquisado, em diversas fontes. Não estou falando nada aqui da minha cabeça. Então, tudo que for dito aqui está sendo repetido o que está nos livros espíritas. Então, no trabalho de Marcos de Mário, da revista Consolador, o trabalho de Jorge Essen, também da revista Consolador, do livro Alvorada Cristã, autor espiritual Neio Lúcio, médium Francisco Cândido Xavier, do livro dos Espíritos, de Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec também, da revista Consolador, o trabalho de André Trigueiro, a Bíblia, Velho Testamento, no Gênesis e no Evangelho de Jesus. Então, eu acho que a base é muito boa. Acho não, tenho certeza. A base é muito boa. Temos a responsabilidade da palavra no centro espírita. É uma coisa muito séria, uma coisa muito grave. Então, compartilho com os trabalhadores espirituais da casa, com os trabalhadores também do plano físico, a responsabilidade deste trabalho, e espero que vocês todos que aqui vieram aproveitem, do que for explicado, do que for falado, e que de algum modo, de alguma maneira, isso possa repercutir no dia a dia, para que possam ser tomadas atitudes no sentido de valer isso que foi dito aqui hoje. Porque não adianta nós falarmos, não adianta trazer os conhecimentos do plano espiritual, se isso não nos modifica de modo algum, se isso não transforma a nossa vida de modo algum. Então, eu vou começar de um livro maravilhoso, um livro de crianças. Livro de crianças. Chama-se Alvorada Cristã. O autor espiritual Neio Lúcio. Para quem não conhece, Neio Lúcio, nos idos de 1930 a 1940, ele era carioca.
E ele mudou para Belo Horizonte, e ele foi funcionário público do Ministério da Educação, aqui em Belo Horizonte, região. Ele era inspetor escolar, né? Na época tinha essa personalidade. E mais tarde, os familiares dele foram responsáveis pela Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, onde o Chico Xavier foi empregado durante a vida toda. Então, o Neio Lúcio tem uma participação muito grande no trabalho que o Chico Xavier fez. Então, é o capítulo 14 do livro Alvorada Cristã. O título é Descuido Impensado. Guarde aí, descuido impensado. Vamos lá. No orfanato em que trabalhava, a irmã Clara era o ídolo de toda a gente, pelas virtudes que embelezavam o seu caráter. Era meiga, devotada, cuidadosa. De sua boca educada não saíam más palavras. Se alguém comentava faltas alheias, ela vinha atentamente aconselhando: tenhamos compaixão. Inclinava a conversa em favor da benevolência e da paz. Inspirava em todos os que a ouviam o bom ânimo e amor ao dever. Além do mais, estimulava, acima de tudo, em todas as pessoas, a boa vontade para trabalhar e para servir. Irmã Clara, dizia uma professora, tenho necessidade do vestido para o sábado próximo. Irmã Clara era costureira. Ela era costureira dedicada a todos no orfanato onde ela servia. E ela respondia atentamente: trabalharemos até mais tarde hoje, a peça ficará pronta amanhã. Uma outra pessoa dizia: irmã Clara, e o avental? Nós precisamos do avental. Irmã Clara dizia: amanhã será entregue. Em todas as atividades, irmã Clara mostrava-se dedicada. Igual um anjo de bondade, ela servia a todos com paciência, sempre rodeada de novelos de linha. Preste atenção nesse detalhe. Sempre rodeada de novelos de linha. Respirava entre a agulha e a máquina de costura. Nas horas da prece, demorava-se longamente em oração. Eu vou fazer uma pausa aqui só para explicar um pouquinho para vocês. Que nós achamos, quase sempre nós achamos, que os bons espíritos são almas evoluidíssimas, né, que não suja o pé na lama. Olha aqui, essa senhora era costureira. Ela era empregada num orfanato. Era uma simples costureira. Com a passagem do tempo, tornava-se cada vez mais respeitada no serviço. Todos pediam conselhos e opiniões para ela. Transformara-se em admirável autoridade cristã. Em verdade, porém, fazia por merecer a consideração de todos, amparava sem desejar aparecer, auxiliava sem preocupação de recompensas, sabia ser bondosa com todo mundo, sem humilhar a ninguém. Passaram os anos e chegou o dia em que a morte levou para a vida espiritual. Na terra, o seu corpo, de inesquecível benfeitora, foi rodeado de flores e de bênçãos, homenagens, cânticos, e a sua alma subiu. A sua alma, vou repetir, a sua alma subiu gloriosamente para os planos superiores. Um anjo recebeu-a carinhosamente e alegre na entrada do plano superior. Cumprimentando-a, relatou
tudo o que ela praticou na terra, todas as suas obras foram relatadas pelo anjo, ele sabia de tudo. Todavia, assustada, a irmã Clara escutou o anjo informar: lamento, irmã, mas a senhora só poderá ficar conosco durante 3 semanas. Mas por quê? Interrogou a valorosa trabalhadora do bem. A senhora será compelida a reencarnar imediatamente, tomando um novo corpo de carne no mundo, disse o anjo. Como assim? Disse a irmã Clara, assustada. O anjo olhou para ela bondoso e respondeu: a irmã foi extremamente virtuosa na terra. Entretanto, na posição espiritual em que se encontrava, não poderia cometer um erro tão grave como esse que a senhora cometeu. Ela se assustou e disse: como assim? A senhora desperdiçou uma enorme quantidade de linha. Impensadamente, os carretéis de linha que a senhora desperdiçou, sem se preocupar com o aproveitamento da linha, dava para costurar milhares de vestidos para as criancinhas desamparadas. Ah, meu Deus, me perdoe, exclamou a santa, desencantada. E como pagarei a minha dívida? O anjo abraçou-a carinhoso, a reconfortou, dizendo: não tema, irmã Clara, não tema. Todos nós lhe ajudaremos, mas a senhora recomeçará a sua tarefa no mundo dentro de 3 semanas. Iniciará plantando um algodoal. Ela desperdiçou linha. E por conta disso, não pôde continuar por mais tempo nos planos superiores. Nenhum de nós ficará por muito tempo nos planos superiores, porque todos nós, sem exceção, temos muitos débitos para resgatar. Ficaremos sim no plano espiritual durante um tempo de refazimento, durante um tempo de aprendizado. Logo que estivermos devidamente reajustados, estaremos de volta na Terra. Eis o grande problema de hoje. Eis o grande problema dessa reunião aqui. Estaremos de volta na Terra. Isso se chama reencarnação. Mas nós estaremos de volta na Terra, não é sem motivo, não é sem razão. Irmã Clara ficou sabendo que ela só poderia ficar 3 semanas no plano superior. Iria reencarnar imediatamente. E aí nós temos aí uma informação valiosa. Quer dizer que muitos demoram no plano espiritual para reencarnar, mas tem outros que reencarnam quase que imediatamente. Tem um padrão? Não existe padrão. O que existe é necessidade e circunstância. Solião, um antigo espírita de Belo Horizonte, muito conhecido dos espíritas antigos, ele dizia: Milton, a vontade de Deus tem nome. A vontade de Deus se chama necessidade e circunstâncias. Isso é a vontade de Deus. E a irmã Clara foi alertada. Se a senhora permanecer aqui por mais tempo, estará adiando o seu progresso espiritual. A senhora precisa reencarnar imediatamente. Tem prazo de 3 semanas para isso. Então, nós vamos ver na Gênesis de Moisés, está lá no capítulo 1. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra
e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Então, o homem, criado por Deus, não vamos entrar nas minúcias, nos detalhes da simbologia cristã, judaico-cristã. O resumo da ópera: o homem na terra é o Senhor, é o elemento que está no topo da cadeia alimentar, é o elemento que dominou toda a terra, todos os outros animais, todas as outras adversidades, porque o homem conquistou aquilo que as outras criaturas da terra ainda não conquistou: a razão. Leon Denis diz que o princípio inteligente dorme na pedra, sonha no vegetal, tem lembranças no animal e acorda no homem. Então estamos acordados. Lembra da Matrix, do filme da Matrix? Estamos acordados. Nem todos, mas a grande maioria estamos acordados. Daí há uma diferença muito grande, porque a nossa responsabilidade passa a ser maior. Veja bem, a terra é a nossa casa, é onde moramos, é o aquário onde nós vivemos. Então, é preciso cuidar da nossa casa, não apenas para nós, hoje, mas, igualmente, para as futuras gerações. Sabem por quê? Porque nós vamos retornar, nós vamos reencarnar, muitas vezes. Daí, a necessidade de cuidar da terra. Porque nós vamos precisar de água, nós vamos precisar de alimento, vamos precisar da natureza, do verde. Se acabarmos, se destruirmos em nome da ganância, do dinheiro, do poder, do domínio, quando formos retornar, e nós vamos retornar, não encontraremos na terra os recursos de que necessitamos. Então, é um raciocínio muito simples. Preservar hoje para que nós possamos ter no nosso retorno. Porque todos nós vamos retornar. A irmã Clara retornou dentro de 21 dias. Menos de 30 dias ela retornou. Foi preparado o retorno dela. Então, na medida em que esgotamos os recursos da natureza, na medida que nós estamos poluindo o ambiente onde vivemos, o ambiente que nos sustenta a vida, nós tornamos a nossa experiência no planeta um lugar cada vez mais difícil. Olha só, cada vez mais difícil. Então, precisamos pensar no depois. Viver do necessário, porque o necessário é útil. O supérfluo não é útil. Não há necessidade do supérfluo. Utilizar, então, os recursos que estão disponíveis para nós, com equilíbrio, apenas dentro das nossas necessidades. Na Gênese de Moisés, lá no Novo Testamento, no capítulo 2, Moisés escreveu: tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e guardar, ou seja, para plantar e cuidar. Então, o jardim do Éden, simbolicamente, é uma simbologia, é o nosso planeta. O Senhor, nosso Pai Criador, nos criou e nos colocou na terra, para nós lavrarmos da terra, retirar da terra o alimento, mas cuidar da terra, porque ela é uma mãe, a mãe que nos abriga, a mãe que nos acolhe. E como toda mãe, ela ressente, como todo ser vivo,
a terra ressente das agressões que recebe. Então, a sustentabilidade, que todos nós já escutamos falar, a sustentabilidade é o uso dos recursos naturais. Uso dos recursos naturais estão disponíveis para nós, sem comprometer o bem-estar das gerações futuras, porque as gerações futuras seremos nós mesmos voltando. Nós vamos voltar. Vocês já leram o livro Voltei? Já leram? Muito bem. Tem gente aqui que já leu até 2 vezes. A senhora já? Aí, tá vendo? Então, nesse livro Voltei, um livro antigo, do Espiritismo raiz antigo, né? Mostra as lutas de um homem que era espírita, membro da Federação Espírita Brasileira. Achou ele que, quando desencarnado, estaria do lado direito de Jesus, como a mãe dos filhos de Zebedeu queria. Os filhos de Zebedeu eram Tiago e João. A mãe deles disse: Jesus, quando o senhor for rei, eu queria que os meus filhos se assentassem ao seu lado, um à direita e um à esquerda. Né? Na simplicidade dela, queria o melhor para os filhos. Mas Jesus disse: será que eles estão preparados para beber do cálice que eu vou beber? Ou seja, passar pelas provas que eu passarei? Pelas lutas que eu passarei? E no fundo Jesus falou em silêncio para si mesmo: mas eles todos passarão por tudo que eu estou passando. Então todos nós, sem exceção, apesar da vontade de nossas mães de nos proteger, de impedir que nós soframos, mas todos nós, a exemplo da irmã Clara, temos problemas para resolver na Terra. Precisamos reencarnar. Se não reencarnamos, não resolvemos esses problemas perante a justiça divina. E daí não avançamos. Numa escola não é assim? O aluno que não faz os trabalhos, o aluno que não é aprovado, ele repete. Repete a disciplina. Até aprender. E o mais difícil de tudo não é só repetir. Repetir é extremamente desagradável. Nas empresas tem o retrabalho. O retrabalho é uma coisa que dá um prejuízo enorme para a empresa. Espiritualmente falando, a repetição é dolorosa. Mas o mais difícil da repetição não é a repetição em si. O mais difícil da repetição, porque nós vamos ver aqueles nossos companheiros lá na frente, porque eles foram aprovados. Lá na frente e nós cá atrás olharemos para eles, cheios de saudade, porque lá tinha gente que nos ajudava a fazer os trabalhos, nos ajudava na cola, né? Nos ajudava ali na presença, e agora eles não estão mais do meu lado. Então, além da repetição, tem a dificuldade da convivência com pessoas que eu não conheço. Repetir não é uma boa. Vamos aproveitar bem a nossa reencarnação, porque inclusive está difícil para reencarnar. Os casais não querem mais ter filhos. Minha mãe teve 7, eu tive 2. Não sei como é que vai ser com os meus filhos, né? Mas no Livro dos Espíritos, na pergunta 704, os espíritos superiores respondem para nós: Deus faz com que a terra produza, de modo a proporcionar o necessário aos que habitam na terra. Só o necessário é útil, o supérfluo não é útil. Só o necessário é útil. O supérfluo tem um agravante terrível. O supérfluo é um peso que nos prende, que nos puxa para baixo. O supérfluo, o apego ao supérfluo, o apego à riqueza, nos faz sofrer, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Temos notícias de pessoas que afundaram no rio junto com o baú de ouro. Podia ter soltado o baú e ele sobreviveria, mas ele, agarrado no baú com medo dos outros tomar, desencarnou.
E assim são muitas pessoas. Que está tudo bem, está muito bom enquanto está com riqueza, quando está com saúde. Quando vem a prova da miséria, da pobreza, quando vem a prova da doença, a pessoa enlouquece. Mas a prova é que vai decidir o nosso futuro. Não é assim na escola? Eu tenho prova na escola. Se eu passar na prova, eu vou ser promovido para um nível acima. Então, a prova é um momento crítico. E na hora da prova, nós estaremos sozinhos. O professor ajuda o aluno na hora da prova? Não pode, senão não é professor. Senão ele não está ensinando. Na hora da nossa prova, o nosso mentor espiritual está do nosso lado, orando por nós, torcendo por nós. Mas ele não pode carregar a nossa cruz. A nossa cruz é nossa, senão nós não aprendemos. Eis a sabedoria de saber suportar com paciência as dificuldades. Então a ciência alerta para nós dos efeitos nocivos do desmatamento das florestas, a poluição dos rios, dos mares, a emissão de gases tóxicos que afetam não somente os seres humanos, mas afetam as plantas, os bichos. Dá para imaginar o rio Arrudas há 200 anos atrás? Dá? Dá para nadar nele? 200 anos atrás. Dava para nadar nele? Claro. Dava para pescar nele? E tinha peixe. Te garanto que tinha muito peixe 200 anos atrás. E hoje? Está vendo? É uma coisa grave, porque a nossa engenharia é tão evoluída, como que não aprendeu ainda a canalizar de forma separada as águas potáveis? Pois é. Como que não foi possível fazer uma separação entre a água potável e o dejetos? Imaginem a responsabilidade que nós temos. Mas Paulo de Tarso escreveu uma carta para os coríntios. Não é corintiano não, viu? Coríntios, né? A cidade de Corinto, na época, ficava onde hoje é a Grécia, né? Então, Paulo escreveu para eles. Escreveu não para o povo de Corinto, mas para a igreja cristã de Corinto. Ele disse, capítulo 4, o que se quer dos trabalhadores de Jesus é que cada um seja encontrado fiel a Jesus. O que se deseja do trabalhador de Jesus é que ele seja fiel a Jesus. Como é que nós estamos dentro do templo, nos dizendo cristãos, e agimos contrários àquilo que o nosso mestre ensinou para nós? Isso tem nome. Sabe como é que se chama? Jesus falou para os sacerdotes: hipócrita, raça de víbora, os ladrões e as prostitutas entrarão no céu antes de vós. Jesus falou para os sacerdotes, não foi para os frequentadores, não. Imaginem, Jesus explicou, porque os ladrões e as prostitutas escutaram o evangelho e se arrependeram. Vocês escutaram o evangelho não para se arrepender, mas para perseguir o Cristo Jesus. Imagina? Então, a classe sacerdotal, que tem tanto conhecimento, não pressupõe que já esteja salvo. Muito pelo contrário. Muito será cobrado de quem muito foi dado. Olha a importância do conhecimento. Mas não se assustem. Não se assustem. Um espírito muito bondoso, chamado José Lume, disse para nós numa reunião: meus filhinhos, não fiquem assim tão lamuriados. Jesus não quer de vocês aquilo que vocês não podem fazer. Jesus só espera de vocês aquilo que vocês já conseguem fazer.
Porque Jesus conhece a nossa fraqueza, conhece a nossa limitação. Jesus não exige o impossível. Jesus espera aquilo que nós já somos capazes. Não vale preguiça, não vale desânimo. Porque aquele que lembrar de Jesus diante dos homens, Jesus se lembrará dele diante do Pai. Está certo? Então, a lembrança de Jesus não é na fala. Certa vez, o irmão Leão era um fradezinho menor dos frades franciscanos, companheiro de Francisco de Assis. O irmão Leão disse: ó paizinho, como fazer para poder ensinar o Evangelho? Francisco disse para ele: ó meu querido, ó meu filhinho. Naquela época falava desse jeito: ó meu filhinho, vá e ensine do jeito que você puder. Se precisar, você use as palavras. Se precisar, você use palavras. Ou seja, a palavra é o último recurso. Então, Francisco de Assis ensinava o Evangelho simples para as pessoas simples. E o jeito das pessoas simples aprender o Evangelho é com a prática. As pessoas simples não sabem ler. Às vezes não têm o discernimento para entender o que está sendo falado. Então, as pessoas simples caminham pelo exemplo daqueles mais amadurecidos. Então, preservar o meio ambiente é garantir as futuras reencarnações nossas. É dar para todos os espíritos a oportunidade do aperfeiçoamento intelectual e moral. Porque a reencarnação, está lá no Livro dos Espíritos, a reencarnação existe como necessidade. Não é castigo, é necessidade. Porque a nossa meta é a perfeição. Jesus disse: sede perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Não tem como ser perfeito, conhecer toda a ciência, toda a filosofia e toda a moral numa reencarnação apenas. Impossível. Várias e várias reencarnações. Nós já vivemos muitas reencarnações. Em vários países diferentes. Até na nossa memória perene, gravada, várias línguas que nem existem mais. Está gravado. Um dia nós poderemos relembrar. Já vivemos muitas e muitas reencarnações. Somos hoje a somatória de milhares de reencarnações. Ainda não alcançamos a perfeição. Temos um caminho longo para percorrer, orientado por Jesus, porque Jesus é o governador do nosso mundo. Orientado por eles, seguiremos em frente. Então, tivemos essas oportunidades. Que planeta nós queremos encontrar na nossa próxima reencarnação? Que planeta nós queremos encontrar? Um planeta contaminado pela radioatividade? Um planeta contaminado pela química, pela indústria química? As águas contaminadas, o solo contaminado? Alimentos contaminados que produzirão doenças terríveis? Nós não queremos isso. Então, a nossa responsabilidade perante o futuro é muito grande, porque nós não podemos esperar de governos, não podemos esperar essas coisas dos governantes, porque os governantes estão interessados no poder, na hegemonia política, não é na preservação do mundo, não é na preservação do planeta. Isso é um trabalho individual. Lá no Quênia, uma nativa lá estudou, fez engenharia e teve uma ideia brilhante de reflorestar o deserto, contou com a ajuda do governo que forneceu as sementes, motivou as pessoas lá da cidade dela, principalmente porque os homens
tem que sair para trabalhar, senhoras, crianças, idosos, cada um plantou mudas de árvores nativas da região. Hoje o Quênia, uma região quase desértica, virou uma floresta. Essa senhora recebeu o prêmio Nobel de preservação ambiental. Não me lembro o nome dela. Então, a resposta está nas nossas ações. O que é que hoje nós estamos fazendo? O que é que eu fiz hoje para preservar os recursos da natureza? O que é que nós vamos fazer amanhã? Vocês sabiam que um simples banho que nós tomamos, nós podemos preservar os recursos da natureza? Para que ficar com o chuveiro ligado o tempo todo? Podemos ligar, molhar o corpo, ensaboar e depois enxaguar. Por que é que nós vamos lavar 2 peças de roupa, gastando um mundo de água para lavar 2 peças de roupa? Por que não juntamos mais, lavamos, e a água do enxágue nós vamos usar para limpar o terreiro? Por que é que nós vamos usar a mangueira como vassoura para limpar o terreiro ou para limpar a calçada, sendo que existe a vassoura? Nos idos do século XIX, cada pessoa gastava, em média, 25 litros de água por dia. Lá em casa, cada um de nós, gastamos, em média, 80 litros de água. Aliás, por mês. 80 litros de água por mês. Então, o volume aumentou demais, o consumo aumentou demais. E o recurso da natureza é o mesmo. Meu filho esteve na Itália, chegando lá, ele foi tomar banho e ligou o chuveiro. Passa um tempo, o chuveiro desliga sozinho. Tem lugar que a dona da pensão fica batendo na porta. Ele observou um tanto de pote de um cremezinho na janela. Ele não sabia o que era. Quando ele saiu do banho, a pele começou a trincar. Começou a ressecar. E a dona falou, você tem que passar o creme. Porque a água de lá é a água tratada dos esgotos. Na Disneylândia, que todo mundo gosta de ir, a água tratada dos esgotos, porque não tem a fartura de água que nós temos aqui. Está chegando a época que o elemento água vai ser motivo de guerras. Então, preservar essa riqueza tão grande para nós, porque nós estamos poluindo. Os recursos são os mesmos, mas estamos poluindo. Chegará o dia que vai faltar. Então, os efeitos da má gestão do ambiente poderão não ser verificados de modo imediato. Talvez nessa reencarnação nós não vamos sentir nada, mas ao longo do tempo as consequências estarão surgindo para as próximas reencarnações. Então, sustentabilidade. A palavra sustentabilidade e a palavra reencarnação, essas 2 palavras estão interligadas. Cuidar do planeta é garantir para nós um retorno para as novas reencarnações que nós teremos. Necessariamente nós teremos. Então, se as condições de vida estão difíceis ou em desequilíbrio, nós não temos que reclamar de Deus, não temos que reclamar de ninguém. Precisamos reclamar de nós mesmos. Seremos, então, trazidos de volta no mesmo ambiente onde nós vivemos, pelas leis da reencarnação. A exemplo da irmã Clara, que precisou, logo de início, plantar um algodoal para devolver à vida a linha que ela desperdiçou na costura. Então, nós também seremos trazidos em futuras reencarnações no mesmo ambiente onde nós dilapidamos a natureza,
como defensores da natureza, como trabalhadores que estaremos corrigindo os erros que nós cometemos nas vidas passadas. Gente, é muito lindo o conhecimento da justiça divina. É muito lindo e é complexo, porque não existe uma fórmula fechada, matemática. Depende da circunstância, depende da necessidade, depende do amadurecimento espiritual. Nós aqui na Terra, no plano físico, na nossa miopia, achamos que só seremos felizes aqui agora, se formos o dono de uma maior quantidade de terras, se tivermos muita riqueza material. Mas isso é uma miopia muito grande, porque Jesus ensinou, os grandes da terra são quase sempre miseráveis no mundo espiritual. E os pequenos na terra quase sempre são grandes na vida espiritual. Portanto, a lei divina, que é a mesma coisa da lei de causa e efeito, nos faz arcar com as consequências dos mesmos atos que nós fizemos nas reencarnações passadas, como missão de restaurar aquilo que nós dilapidamos. É muito sensato. Francisco de Assis diz para nós, é dando que se recebe. E Jesus ensinou, a cada um será dado segundo as suas obras. É o mecanismo da justiça divina. Então, é melhor preservar. É muito melhor preservar o que já temos do que ter que consertar. Consertar é o retrabalho, é mais caro, é mais difícil. Preservar é um hábito rotineiro. Quando eu vou no banheiro, vou puxar papel, toalha. Para que eu pego 10 papel toalha, sendo que 2 ou 3 é o suficiente? Tem ali um desperdício, tem ali um custo, e muitos de nós não sabemos que o papel é feito de madeira. Quanto mais destruirmos o papel, mais árvores precisarão ser derrubadas. Então, melhor utilizar os recursos com moderação, para não sofrer a falta deles na nossa próxima reencarnação. Né? Então, desmatar florestas, modificar o curso dos rios, desestabilizar o clima, estamos destruindo as bases de uma rede de segurança, uma rede frágil, sensível, que depois de desestabilizada, muito dificilmente é corrigida. Isso é o agravante. O aumento de temperatura de 1 grau que seja no clima elimina um tanto de criaturas, um tanto de insetos, as abelhas, por exemplo. Não sei se vocês sabem disso, a nossa vida na Terra depende dos insetos. Porque o inseto poliniza as flores e daí vem os frutos. Sem os insetos não tem polinização. Então, preservar os insetos é garantir a nossa própria sobrevivência. Então, é uma questão de tempo para que nós comecemos a sofrer as consequências. Não somente nós, nossos filhos, nossos netos vão sofrer. E guardemos esta expressão, que ela é famosa e é de grande importância. Nós seremos os nossos, quase sempre, né? Nós seremos os nossos bisnetos. Nós quase sempre, não pode dizer que sempre, quase sempre vamos reencarnar na mesma família. Se nós não ensinamos para os nossos filhos os valores da moral, os valores do respeito, os valores da preservação da vida, quando formos reencarnar, nós receberemos de volta tudo aquilo que nós deixamos para eles.
Então, a terra é um organismo vivo, e que tem as suas funções naturais. Então, nós vamos observar o aumento de temperatura na Europa, com incêndios, o aumento de temperatura gerando seca na região dos Estados Unidos, do México. Quem nunca ouviu falar do fenômeno El Niño, promovendo secas, queda na produção das colheitas? Então, agimos com muita ingratidão com relação ao nosso planeta, o nosso aquário, que cuida tão bem de nós. Então, ela nos oferece os seus recursos, como a mãe que prepara o alimento para o filho, como a mãe que amamenta o bebê, mas ela reage, a terra reage quando é agredida. E nós temos, como por exemplo no Brasil, as inundações no sul do Brasil, provocando grandes tragédias. No Brasil nunca se ouviu falar de furacões, nunca se ouviu falar de tornados. Já está acontecendo no sul do Brasil a presença de tornados. Então há um desequilíbrio na natureza. Então, nós vamos ver que a mudança climática leva à desencarnação em torno de 300 mil pessoas por ano no mundo. As mudanças climáticas provocam a desencarnação de 300 mil pessoas pela fome, pelas doenças e pelos desastres naturais. E esse número tende a subir. Dentro dos próximos 15 anos, esse número, segundo os especialistas, vai dobrar. Então, o planeta, o clima afeta hoje, em torno de 3% da população mundial. A perspectiva é que, dentro de 20 anos, vai afetar em torno de 10% da população mundial. Falta d'água, escassez na produção agrícola, doenças oriundas da subnutrição, tudo isso provocado pela mudança climática. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 705, os Espíritos informam para nós que a Terra sempre produz o bastante para oferecer ao homem o necessário. Mas o homem, os espíritos superiores explicam para nós, que o homem ingrato despreza a terra. O homem age dilapidando os valores da natureza. E a terra é uma excelente mãe. Então, o homem acusa a natureza, mas a culpa é do próprio homem, pela imperícia, pela imprevidência. Então, a terra, sim, produz sempre o que nós necessitamos, se nós nos contentássemos com o necessário. O que sobra na nossa mesa é o que está faltando na casa do vizinho. As roupas que estão inúteis na nossa casa são as roupas que estão faltando na casa do vizinho. Então, vamos aprender a administrar e a viver com o necessário, porque o extraordinário é inútil. O extraordinário é um peso que nos puxa para baixo. Então, com o desperdício da água, nós teremos no futuro, possivelmente, disputas pelas fontes de água. E olha, que nós sabemos que no Brasil, o volume de água que é retirado das fontes não chega à torneira das residências, porque existem muitos vazamentos nos encanamentos já defeituosos, existem erros na medição, existe o roubo,
onde a água não passa pelos medidores, o desvio das ligações clandestinas. Então, essa é uma realidade do Brasil, onde nós temos uma perda por dia, de 6,14 bilhões de litros de água, ou seja, todos os dias, a cada 24 horas, é desperdiçado 2.457 piscinas olímpicas de água é desperdiçada. Ou seja, 45% da água que é retirada das fontes é desperdiçada. 45%, é muita coisa. Devido à falta de gerência no sistema de distribuição, nos vazamentos, nas ligações clandestinas. Então, precisamos ter essa consciência. É urgente que nós despertemos para esse comportamento, para sustentar a vida na Terra, não somente no hoje, mas no futuro, quando estaremos de volta. Então, existem muitas pessoas que estão passando, muitas coletividades que estão passando por catástrofes coletivas. E existe uma razão espiritual para as catástrofes coletivas. Existe uma causa que gerou essa catástrofe, mas isso não quer dizer que nós não devemos usar a nossa inteligência, os recursos que a ciência mostrou para nós, disponibiliza para nós, para evitar essas catástrofes. Se sabemos que esta região é propícia a inundações, vamos canalizar melhor os rios, vamos dar manutenção nos sistemas de recalque, nas bombas, para poder fazer o esgotamento do excesso de água. Então, antes de reencarnar, nós somos chamados para conversar. Sabiam disso? Sabiam ou não? Antes de reencarnar, nós somos chamados para conversar. A exemplo da irmã Clara. Irmã Clara foi chamada para conversar? No mesmo dia que ela chegou lá. Foi ou não foi? No mesmo dia, o anjo, na porta, sentou com ela. Ó, irmã Clara, a senhora fez isso, a senhora foi muito boa, a senhora trabalhou muito, ajudou muita gente, mas tem um problema aqui. A senhora só pode ficar aqui 21 dias. Mas não é possível? Pois é. Mas é verdade. Sabe por quê? Porque a senhora desperdiçou linha. A senhora vai precisar reencarnar. A senhora tem 21 dias para se preparar para reencarnar. Porque a senhora vai precisar, para resolver este problema, ter que plantar um algodoal. Porque é do algodão é que faz a linha. Mas será que ela só tinha esse problema? Depois que ela plantou o algodoal, ela ia desencarnar? Eis a questão. Não é somente. É preparada uma sequência de eventos que estarão inseridos na programação reencarnatória dela. Mas, para o nosso estudo deste momento, Neio Lúcio trouxe a questão da linha. Mas ela não reencarnou só para plantar um algodoal. Houve uma programação reencarnatória muito mais rica, muito mais dinâmica. Então, o passado determina o presente. O nosso passado, as vidas passadas, nós praticamos certas coisas que determinam hoje os eventos nesta presente reencarnação. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Então, alguém de nós pode reclamar de estar passando problemas hoje? Agora, o mais grave, as nossas futuras reencarnações estão dependentes daquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, hoje, no nosso dia a dia, nós estamos delineando, nós estamos planejando, desenhando a nossa futura reencarnação. Jesus disse para Pedro: Pedro, guarde a tua espada, porque aquele que com o ferro fere, com o ferro será ferido. Eu agradeço demais a paciência de vocês. Rogo a Jesus para abençoar a todos.
Rogo à equipe espiritual, trabalhadores de Jesus, para ir na casa de cada um de nós, tirando da nossa casa toda doença, toda maldade e toda perturbação. Rogo a Jesus em favor dos jovens casais, que possam ter casa para morar, que possam ter emprego para trabalhar, que possam ter saúde para receber os filhos de Deus como seus próprios filhos. E quando chegar o fim desta vida, devolver os filhos de Deus para Deus, cheios de sabedoria, cheios de bondade. Que Jesus abençoe a todos nós, muito agradecido a todos. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos vocês. Hoje, antes da nossa prece, eu tenho 2 recados. O primeiro é o da pizza em casa. Vai ser no dia 20/9, de 2 às 4h30. E esse evento é para nos ajudar a continuar com as obras da casa. Para vocês participarem, basta escolherem, claro, o sabor da pizza. Nós temos os sabores tradicionais. E aí, vocês, se quiserem fazer o pagamento pelo Pix, podem escanear o QR Code num cartaz que vai estar na recepção. Igual esse aqui, só que em dimensões um pouco maiores. E aí vocês enviam o comprovante pelo WhatsApp. Mas também podem fazer a compra direto pela recepção. As pizzas, elas são pré-assadas e tem que fazer a retirada. O outro recado é do seminário em defesa da vida. Vai ser no dia 13/9, das 15 às 18 horas. E os temas são suicídio e eutanásia e o convite da vida. Como todos os nossos seminários, nós pedimos a doação de 1 quilo de alimento não perecível e o lanche vai ser colaborativo. Então, tragam a contribuição de vocês se puderem. As inscrições também estão no QR Code, num cartaz na entrada, e as vagas são limitadas. Então, aproveitem, ao sair daqui, já façam a inscrição de vocês. Vamos fazer nossa prece de agradecimento. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, irmão Miramês, nós agradecemos pela noite de hoje, pedimos forças para resistirmos às tentações e colocarmos em prática aquilo que temos aprendido aqui. Pedimos que perdoe as nossas faltas e nos ajude a perdoar os nossos devedores e que o Cristo possa ser nosso companheiro durante todos os dias da nossa vida. Que Ele possa nos abençoar e abençoar todos aqueles que estão nos nossos lares. Que assim seja. Quem quiser tomar o passe, pode formar a fila à minha direita. E nós pedimos a caridade do silêncio. Muito obrigado.